turinismo estava no seu apogeu aqui no Maranhão, né, nos anos 50, e alguns intelectuais, alguns escritores, sentindo que não havia clima para prosperar aqui em São Luís, e eles já estavam começando a ter um nome que extrapolava até de São Luís, mas ele aproveitou esse momento e acho que viu também que as perspectivas dele aqui em São Luís eram restritas, então ele resolve também embarcar nessa canoa, nesse movimento, e vai embora para o Rio de Janeiro. Ele passou fome, não tinha onde dormir, às vezes em banco de praça, ajudado por amigos. Até hoje, há pessoas que não sabem que Lousera é maranhense. Eu sou de São Luís do Maranhão, de uma rua chamada Camboa do Mato. Eu sou José de Jesus Louzeiro. Eu era aprendiz de repórter de polícia. Aquele que entra para trabalhar às 11 da noite, vai para os cafundós do Judas, junto com a polícia ou com os bandidos. Com os bandidos é melhor, perfeito? Para poder dar furo de reportagem. E até hoje eu me considero um repórter de polícia. Eu defendo o José Louzeiro como um defensor dos humilhados e ofendidos. Ele sempre trabalhou com reportagem policial e a temática dele era em defesa dos bandidos. Tanto que Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, quando foi lançado no Cine Odeon, a polícia ficava tomando o documento, a carteira profissional dos frequentadores para saber se eram profissionais do trabalho ou se eram bandidos. Quer dizer, foi assim uma loucura. Eu acho que ele é uma pessoa muito querida, tanto no meio jornalístico como cinematográfico e como editorial, mas ele tem uma posição de politicamente correto, ou seja, ele está sempre do lado do oprimido e não é um bom vendedor de livros em função disso, porque o pobre não pode comprar livro nesse país. Então, a obra dele sempre foi muito pouco vendida em função disso, porque nem todo mundo gosta de ler sobre bandidos. Prêmios de livros publicados, isso eu tenho. Eu devo ter uns 20 livros publicados. Agora, onde estão? Quem sabe? Quantos livros desses eu tenho? Nenhum. Eu sempre gostei de cinema. Eu conheci um cidadão chamado Babenco. Aí eu ingressei na pista dele. Eu fiz alguns filmes, roteirista. E alguns baseados na vida e obra de um delinquente chamado Lúcio Flávio. Esse Lúcio Flávio era fisicamente, as mulheres andavam atrás dele, ele era bonitão. O meu trabalho preferido, Lúcio Flávio, a polícia chamava de bandido e eu chamava de herói. Aliás, são duas coisas que se parecem. Herói e bandido andando de braço dado. O roteiro é mais fácil. Você está lidando com o personagem. O personagem reclama. No geral, reclama muito. Na verdade, o roteiro é mais do personagem do que do autor. Aquele filme já existe para você, ainda que o diretor queira fazer modificações. Pode acontecer o seguinte, como já aconteceu comigo, eu abro mão do roteiro. Do que você tem um roteiro que você já aprovou e o diretor troca tudo. Porque ele pode fazer isso. Agora, eu posso não aceitar o que ele faz.
Todo mundo tem uma história. Histórias boas, ruins, péssimas e lindas. Eu tenho uma boa experiência de cada coisa que eu vivi, que vivo. Encontrei já no Louzeiro um escritor consagrado, com uma produção já rica, muito rica, uma pessoa experiente também como jornalista lá, uma facilidade, um talento para escrever e contar histórias, seja no jornal, seja fatos da realidade, seja a invenção dele. O Louzeiro, como escritor, ele já tem a sua devida valorização. Como roteirista, raramente um roteirista tem a devida valorização. Eu acho que sim, o Louzeiro é uma pessoa muito reconhecida no mundo dos diretores. Até porque ele deu um material muito rico para fazer filmes. Um deles é o próprio Pichote, que hoje é considerado, vamos dizer assim, um clássico. Já tem muita idade o filme, mas ainda continua tão vigoroso como na época. Como escritor, ele tem o seu nome reconhecido. Como roteirista, são poucos roteiristas que, além do mundo do próprio cinema, têm um nome reconhecido. Isso é mais da televisão. Se eu perguntar para qualquer um de nós um filme visto, se sabe quem é o roteirista, mesmo que seja um clássico, dificilmente vai reconhecer o nome do roteirista. Pichote, Infância dos Mortos, era um convite que recebi também do Babenco logo em seguida da estreia do Lúcio Flávio. Durante 2 ou 3 meses ficamos com Héctor visitando lugares de internação da FEBEM, constatando que não havia um invento, né? Tudo era de uma realidade tão crua e tão brutal que na época e até hoje penso igual. Se um moleque daqueles na rua ele me ameaçar para entregar a grana e ele me matar, eu não vou poder ser hipócrita e dizer que não sei por que ele me matou. Porque eu sei por quê, porque são tão maltratados, é uma coisa espantosa. E o pior é que com os anos não acho que melhorou. Ele me mandou um livro da Cida Venâncio, escrito pela Cida Venâncio, que era um livro que contava a história do romance da Cida, viúva do Fernando Ramos da Silva, o romance que os dois tiveram, ela com 14 anos e ele com 16. E era um livro fininho, assim. E ele falou, quem sabe isso não dá um filme? Aí eu li o livrinho rapidamente, e achei que de fato dava um belíssimo filme, assim. O Louzeiro foi importante nas consultas várias que eu fiquei fazendo a ele a partir da leitura do livro da Cida. Então foi assim que nasceu o Quem Matou Pichote. Eu não me lembro exatamente a primeira vez que a gente se encontrou, mas me lembro perfeitamente de como a gente começou a trabalhar junto, né? Era um filme que nunca foi feito, chamado Soco Inglês, e era um filme, sei lá, isso tem décadas, né? Que era uma história de um lutador, essa coisa que está em moda agora, negócio de luta e tal, mas era um filme, uma comédia meio de aventura de um lutador baiano, um cara forte, caramba, que vinha para o Rio de Janeiro para tentar fazer carreira, né? E aí era essa coisa assim, da gente estava escrevendo isso, se divertia loucamente. A primeira vez que eu fui para a mesa de almoço, ele era casado com a Edinalva e tudo, e era uma coisa assim que me surpreendeu, porque de repente sentaram-se todos. Ele tinha um boy, né, um rapaz que trabalhava com ele, sentou-se na mesa com a gente, tinha uma moça, uma cozinheira, sentou-se todo ela também, né, e ficávamos trabalhando lá e nos divertimos muito, e a Ed numa sala batendo a máquina de escrever, ela era um fenômeno naquela máquina, a gente ficava trabalhando, escrevendo coisa à mão, e ela passando ali, e ele ouvindo música clássica e tal, e aí até que um belo dia toca o telefone no meio do trabalho, e era uma das filhas do Tenório Cavalcante, né, que queria saber se o Louzeiro se interessaria em editar o livro que ela tinha escrito sobre o pai. Né? Cara, eu estava ouvindo aquela conversa, quando acabou, falei, ô Louzeiro, esquece o Soco Inglês, pô. Esse é o filme, pô. Nós temos que fazer esse filme, pô. Dali mesmo eu liguei para Marisa. Marisa, surgiu uma ideia aqui de um personagem extraordinário, tudo que era o Tenório Cavalcante. E daí, quer dizer, o Louzeiro
entrou em contato com as filhas, eram 2 filhas que estavam escrevendo 2 livros diferentes. E a gente caminhou com a ideia de fazer o filme, conseguimos direitos da família, né? Fomos lá, e sempre juntos. Conversar com o próprio Tenório, que estava vivo ainda, morava lá na Vila São Luís, lá em Caxias. O Tenório era dono da luta democrática, tinha sido dono da luta democrática. E o Lozeiro, então, tinha muitos contatos, conhecia muita gente, né? E, pô, foi um trabalho incrível. Ficamos meses, isso em 1985, 4. O filme foi rodado em 85, deve ter sido 1984. Eu acho que o Lozeiro é um homem do povo, no sentido cultural. E eu acho que o Lozeiro tinha muito isso, o cheiro da rua, o cheiro das pessoas, sabe? Dos dramas, dos conflitos, dos crimes, dos amores. E isso, no cinema brasileiro, foi uma coisa muito, muito, muito marcante. E ele, acho que deu uma contribuição valiosíssima nisso. Conheci o Lozeiro, evidentemente, da fama dele como roteirista de outros filmes. Mas conheci pessoalmente o Lozeiro trazido pelo Zeca Zimmermann com esse projeto, o projeto da Ângela Diniz. E ele já tinha até um título, uma sugestão de título, que era Quem Ama Não Mata. A Ângela estava muito à frente do tempo dela, no meio de uma ditadura que a gente viveu aqui, e ela rompeu vários laços e seguiu, e foi uma mulher muito importante. Mas esse roteiro, infelizmente, ele foi aprovado, teve uma aprovação na Lei Rouanet, na Lei do Audiovisual. A gente tinha uma equipe muito boa, o Roberto Farias ia dirigir, o Walter Carvalho ia fotografar, a Débora Seco era a Ângela, e ela adorou a ideia. Mas, infelizmente, não deu para fazer o filme. Esse Depois da Luta é uma graça, né? Tinha que ser antes. Antes da luta. Olha, para mim foi uma doença que eu nem senti o peso. Passou por mim. Eu consegui vencer o diabetes. O diabetes enganou de vítima. Porque, naturalmente, o diabético, como o nome está dizendo, é o cara que não presta mais para nada. Não, eu fiquei ótimo. Eu acho que o diabetes me ajudou muito. Planos. Planos são do mesmo dia, né? É respirar, escrever minhas bobagens, perfeito? Reclamar quando posso. E deixar a vida correr. Adoro o que eu faço, que já fiz, né? Hoje eu não faço mais, não por pretensão, mas por falta de apoio. Perfeito? Ninguém vai querer reportagem comigo nessa idade, né? Ninguém vai assistir meu filme.